O mundo em alerta para o risco de um conflito nuclear. Israel lança uma ofensiva sem precedentes contra comandantes e instalações militares do Irã. O Irã revida, fura o bloqueio israelense e atinge o centro de Tel Aviv. Netanyahu afirma que o objetivo é destruir o programa nuclear iraniano e garantir a sobrevivência de Israel. Agora, nós precisamos orar porque as consequências disso podem ser muito sérias. Por exemplo, o Irã pode começar uma guerra contra Israel, uma guerra com drones, uma guerra com mísseis balísticos, e podemos voltar a ter a guerra ali no Oriente Médio recrudescendo. Mas além disso, o Irã tem aliados muito poderosos, como Rússia e China. Precisamos orar para que isso não escale para uma guerra de proporções mundiais. Desde os primórdios da civilização, o destino de uma nação tem sido meticulosamente traçado por mãos invisíveis, revelando-se através das páginas da história e das palavras dos profetas. Israel, mais do que qualquer outra nação, permanece como um testemunho vivo da interseção entre o divino e o terreno, um epicentro de eventos que não apenas moldaram o curso da humanidade, mas também sinalizaram os desígnios de um plano celestial. As profecias bíblicas sobre Israel não são meras palavras em páginas antigas, mas sim ecos ressonantes de promessas e advertências que reverberam através dos corretores do tempo, desafiando a lógica e desafiando os ateus céticos e, acima de tudo, reafirmando a soberania de um Deus que escreve a história antes mesmo de ela começar. Meus amados irmãos, mais um vídeo aqui para todos vocês. Se você está chegando aqui agora no canal, eu te peço, inscreva-se ativando o sininho das notificações e não esqueça de compartilhar esse vídeo e deixe também um joinha para ele. Recentemente voltou a viralizar na web um vídeo antigo, mas com um tema muito atual, onde um pastor chamado Rinaldo Carvalho explica como os conflitos que ocorrem em Israel nos indicam o cumprimento das profecias bíblicas e também apontam para a vinda de Jesus. Do texto de Ezequiel 38 fala exatamente dos inimigos que vêm do norte, que farão aliança com outros povos. Cita, por exemplo, Gomer, cita Togarma, cita Cush e Put, fala da Pérsia, que são os países de fundamentalismo islâmico, onde estão ali a Síria, o Líbano, a mesma coligação árabe, além dos países do norte da África que fizeram a Primavera Árabe, no caso da Etiópia, da Tunísia e outros países que são antagônicos a Israel pelo viés religioso. Né? Os árabes e todos esses que têm a influência islâmica odeiam Israel e querem riscar Israel do mapa. O que são os fatos hoje? É o cumprimento das profecias. As profecias foram anúncios que Deus fez daquilo que vai acontecer, que está acontecendo entre os homens ao longo da história humana. E o que nós estamos vivendo em nossa geração é o acelerado cumprimento das profecias para montar o cenário mundial do desfecho escatológico. E aí, o que na verdade, tudo isso, querida Celeste, que está acontecendo hoje no mundo, é para preparar a volta de Jesus Cristo. Apesar do vídeo não ser recente, algo que surpreende é como ele é tão atual para o momento que estamos vivendo, pois como ele declarou, apesar de Israel estar sendo sempre cercada, esta nação tem estado sempre sob a proteção do leão da tribo de Judá. E não só no Antigo Testamento, mas até os dias de hoje, uma grande prova disso tem sido a atuação do próprio Deus no sistema de defesa de Israel chamado Dom de Ferro. O sistema de defesa antimísseis de Israel já bloqueou mais de 86% dos mísseis já lançados pelo Hamas nos últimos anos,
Segundo os dados do exército israelense, o complexo sistema do Domo de Ferro não é 100% eficaz e também não consegue interceptar todo o foguete disparado por militantes, mas o baixo número de vítimas tem sido um grande mistério e encarado pelos profissionais como um favor de Deus, uma proteção de Deus sobre a nação de Israel. Um exemplo disso foi o que confirmou um operador do Domo de Ferro em entrevista ao site Israel Today. O homem, que preferiu não ser identificado por motivos de segurança, relata que viu a bateria do sistema falhar 3 vezes durante uma operação de defesa há tempos atrás. O míssil foi disparado de Gaza. O Domo de Ferro calculou precisamente sua trajetória. Sabemos onde esses mísseis irão pousar em um raio de 200 metros. E esses mísseis, em particular, iriam atingir vários prédios e uma estação ferroviária central em Tel Aviv. Ou seja, centenas de pessoas poderiam ter perdido suas vidas, disse o operador. Mas em uma das operações o interceptador cometeu 2 erros sequenciais e isso é muito raro. Eu estava em choque nesse momento. Tínhamos apenas 4 segundos até o míssil do adversário pousar. Nós já havíamos notificado os serviços de emergências e avisamos sobre um incidente em massa. Ele sentou. De repente o Domo de Ferro mostrou um grande vento vindo do leste, um forte vento que enviou o míssil para o mar. Ficamos todos atordoados. Eu me levantei e gritei: existe um Deus, ele relatou. Eu testemunhei esse milagre com os meus próprios olhos. Não foi contado ou relatado para mim. Eu vi a mão de Deus mandar esse míssil para o mar, destaca o operador. Por fim, a conclusão é que o complexo sistema do Domo de Ferro realmente não é 100% eficaz, como imaginamos, pois ele não consegue interceptar todos os foguetes disparados pelos inimigos. Portanto, se for identificar o alto número de foguetes já lançados no país, mas o baixo número de vítimas de israelenses, podemos chegar à conclusão que tudo tem sido encarado como um favor de Deus, ou seja, a proteção do leão da tribo de Judá sobre a nação. First I read was Jeremiah 31. Did you notice that the Lord said something wonderful? Listen carefully. Hear the word of the Lord, O ye nations. Declare it in the isles that are far off. He that scattered Israel will gather him and keep him as a shepherd does his flock. In other words, Israel is a sign, a divine sign to the nations. She is a divine sign in her scattering. She is a divine sign in her regathering, and she is a divine sign in her being kept and preserved by God. Nós sabemos que Israel é um lugar abençoado por Deus e protegido por Deus. A Bíblia contém várias profecias relacionadas a Israel, muitas das quais já se cumpriram e outras que ainda vão se cumprir. Desde a promessa de Deus a Abraão, que a sua descendência se tornaria uma grande nação, até as profecias sobre a dispersação e subsequente reunião do povo judeu na terra prometida. Gente, eu tenho uma notícia mais do que urgente, né? Israel e o Irã estão se atacando, mas quase ninguém está falando sobre a profecia que significa esses múltiplos ataques agora, né? Mútuos ataques, né, que tem acontecido. É uma profecia sobre o fim dos tempos, né? Eu queria falar um pouco sobre isso, eu acredito nisso, né? Pode ser o início, por exemplo, de uma terceira guerra mundial ou o começo dessa profecia. São mais de 2.500 anos que ela foi escrita, né, no capítulo 38 de Ezequiel. A Bíblia menciona, né, a Pérsia, que hoje corresponde, né, nesses nossos dias, né, ao Irã moderno, como uma parte de uma futura aliança que se levantaria contra Israel nesses últimos dias. Essa coalizão, né, essa união que está unindo outros países. Muitos teólogos, por exemplo, acreditam que representa a Rússia, Turquia, Líbia, Sudão, né, essa área toda ali de cima, ali perto de Israel. E o objetivo dessa aliança, isso aí todo mundo sabe, que é destruir Israel. Mas Deus vai intervir, é o que diz a profecia. O texto bíblico
fala sobre terremotos, fogo do céu, caos entre os invasores. Por quê? Porque é o próprio Deus quem vai estar defendendo Israel, mostrando para o mundo quem realmente está no controle. Então, nesse exato momento, Israel e Irã, né, eles estão literalmente se atacando. Isso não é só uma notícia urgente, pode ser um cumprimento da profecia bíblica diante dos nossos olhos. Jesus, no livro de Mateus, ele nos alerta mesmo sobre isso, né, quando esses sinais começassem a acontecer, para a gente estar preparado, né? Não é para a gente ficar assustado, com medo, é tempo da gente estar fazendo o quê? Consagrando a vida, né? Garantir que o nosso coração está alinhado com Jesus. Então continue em oração, peça discernimento sobre tudo que está acontecendo no mundo. A gente não precisa saber tudo, mas a gente precisa estar conectado com o Senhor, independente de qualquer coisa, e orando por Israel e por todo o Oriente Médio aí. Deus te abençoe. Vamos ficar ligados e orando. Fala, gente, todo mundo já sabe, né, que Israel atacou o Irã, e tem várias narrativas aí que estão sendo levantadas para afirmar que Israel fez um ataque gratuito. Mas, na verdade, Israel fez um bombardeio estratégico. Ele atingiu os líderes militares e os cientistas do programa nuclear do Irã. Entre esses mortos aí, um dos nomes mais importantes de todo esse ataque foi o comandante mesmo da guarda revolucionária de todo o Irã. Agora a gente tem que parar para perguntar, né? Por quê? Por que isso aconteceu? Gente, porque o Irã ele vem aumentando essa produção de urânio, esse material que pode gerar energia, mas também ele pode ser usado para armas nucleares. Israel decidiu agir antes que fosse tarde demais. Mas não é só Israel que está preocupado não, gente. Por exemplo, o Macron na França e tantos outros líderes já se posicionaram à disposição de Israel e culpou o Irã por desestabilizar a paz. Mesmo assim, gente, o líder do Irã não está ficando em silêncio. Ele chamou o ataque de Israel de cruel, mesmo não sendo sobre civis, né? Israel atacou pontos, realidades ali militares e científicas do Irã. E ele prometeu resposta, e é o que está acontecendo. Só que qual é a diferença? Está atacando onde? O que a gente está vendo? Que o Irã está atacando, jogando mísseis sobre qualquer um, sobre as cidades mesmo. Em um recente ataque agora do Irã, foi confirmada já a morte de mais de 10 pessoas. E são dezenas e dezenas de pessoas desaparecidas nesses ataques do Irã. E agora, todos nós, o mundo, ele segura a respiração, porque se o Irã tiver mesmo armas nucleares, gente, o risco é gigantesco. Todo mundo pode lembrar de Hiroshima e Nagasaki, que estão aí na história para nos lembrar mesmo o que uma bomba nuclear pode fazer. É destruição imediata, vidas perdidas, radiação que pode continuar dando problema por muitos anos naquele local. Então, no meio disso tudo, quem que sofre? Os inocentes. Crianças, mulheres, famílias inteiras que não têm nada a ver com essa guerra e pagam por esse conflito. O que nós cristãos precisamos fazer? A gente precisa orar e orar muito, orar mesmo. A Bíblia nos manda orar pela paz de Jerusalém e é isso que a gente vai estar fazendo. Acima de qualquer guerra e motivação está o nosso Deus, o nosso Senhor, e os planos do Senhor não serão frustrados. É tempo de chegar mais próximo de Deus, de não assustar com o amor de tantos lados aí se esfriando, mas de ser aquele que vai ser sal e luz para o mundo. Essas profecias já nos avisaram que os tempos seriam assim, né? Vamos estar orando pelos inocentes, por misericórdias, vamos estar orando por paz, porque o que parece ser só mais uma guerra, na verdade, pode estar sendo a preparação de um palco para algo ainda maior. Que Deus abençoe e guarde você, guarde a sua casa por onde você estiver e que a gente esteja ligado em todo o movimento dos céus a respeito do que está acontecendo. Israel sempre desempenhou um papel central no plano divino. No contexto escatológico, Israel é frequentemente referido como o relógio de Deus, indicando os tempos proféticos. A restauração de Israel como nação em 1948 é vista por muitos como o cumprimento de profecias bíblicas e um sinal claro dos fins dos tempos. Além disso, conflitos e alianças envolvendo Israel, como mencionados em livros como Ezequiel e Isaías, são interpretados por alguns como indicativos do cenário profético que está se desenrolando. Em resumo, Israel não é apenas uma nação do cenário mundial, mas também um sinal divino e um testemunho do cumprimento das profecias bíblicas. Amados,
Os fins dos tempos está chegando. Nós temos certeza disso, por todos os sinais que está acontecendo em Israel e ao redor do mundo. E nós devemos estar atentos. Mas como atentos? Se apegar com Deus, servir a Deus com sincero coração, servir a Deus com a mente e com o coração limpo, para que quando tudo vier se cumprir, nós possamos subir com Cristo em nuvens de glória. Deus abençoe você, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.